olha a multidão, mano. Essas imagens gravadas em um celular mostram o momento em que o suspeito algemado é levado para uma viatura da Polícia Militar. No caminho, um dos PMs dá um tapa no rosto do acusado de cometer um incêndio criminoso no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Agressão que também é compartilhada por um morador. O fato ocorreu na manhã dessa segunda-feira. Na manhã de hoje, o suspeito foi apresentado na delegacia que investiga o caso. Franquisuel Souza de Oliveira, de 18 anos, conhecido como Chico Doido, foi preso em flagrante momentos depois do ocorrido. Segundo a polícia, ele seria viciado em drogas e teria incendiado a residência da família do companheiro, onde morava com outras 7 pessoas, por não conseguir dinheiro para comprar mais entorpecentes. Essa prima do companheiro do acusado relata como tudo aconteceu. Começou a ameaçar todo mundo aí, disse pra mim que ele ia botar fogo na casa, pegou o plástico, simplesmente ele pegou o plástico, incendiou e levou lá pra dentro. Aí eu saí pedindo ajuda, dizendo que ele ia queimar, e teve muita gente que olhava pra mim, não, ele não vai ter coragem de queimar. Aí quando eu voltei de novo, ele saiu com 2 facas correndo atrás de mim e o fogo já estava lastrado. A casa foi totalmente destruída pelas chamas. Não toquei fogo não, eu tava fumando lá dentro lá e foi na hora que o pessoal entrou lá dentro lá e queimou o colchão lá e pegou fogo. Ainda de acordo com a polícia, o jovem é suspeito de vários crimes. Um deles foi o homicídio de um suposto pastor assassinado com várias facadas em março do ano passado. Não era pastor não, ele tinha acabado de sair lá da penitenciária lá e tava na benção lá dentro. Foi quando ele aliciou minha prima e se meteu com a mulher do meu tio e meu tio me chamou lá pra fazer uma onda lá. Franquisuel também já havia sido preso por tráfico de drogas. O suspeito foi autuado pelo crime de incêndio doloso e majorado, já que havia pessoas na casa. Ele é uma pessoa que desde menor ele vem praticando atos infracionais, então ele realmente é uma pessoa que pratica o crime de modo bem frio, que se nós olharmos para ele, nós não acreditamos que é uma pessoa que tem um nível de periculosidade alta. Em coletiva de imprensa esta manhã, o novo secretário de Segurança Pública comentou a agressão sofrida pelo suspeito no momento da prisão. Precisa capacitar o policial para ele não dar um tapa? Precisa acompanhá-lo psicologicamente, precisa mostrar a ele todos os dias o quanto é importante proteger e servir a sociedade. Por meio de nota, a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública informou que uma sindicância vai apurar este caso de agressão. O resultado deve sair em 60 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Representantes de diversos órgãos ligados à segurança pública e à organização de grandes eventos se reuniram esta manhã no Centro Integrado de Comando e Controle da capital. O objetivo foi discutir o esquema de segurança que será adotado durante a realização do torneio Super Series na Arena da Amazônia, que recebe esta semana grandes clássicos do futebol brasileiro, além do Carnaval. A reunião serviu para dividir as tarefas de cada um dos órgãos públicos envolvidos na segurança dos 2 grandes eventos que vão ser realizados aqui na capital já a partir de amanhã. O torneio Super Series, que vai reunir Vasco, Flamengo e São Paulo, e também o Carnaval. Para o novo secretário de Segurança Pública do Estado, esse tipo de gestão integrada tem dado certo desde a Copa do Mundo e vai continuar sendo adotada em todos os grandes eventos realizados no Estado. A gente quer que o cidadão do Amazonas possa ir a um jogo de futebol com a sua família, não ter problema nenhum e voltar para sua casa elogiando o Estado que lhe deu segurança e lhe deu tranquilidade para se divertir. O torneio Super Series, que vai ser disputado na Arena da Amazônia, deve envolver cerca de 1.000 agentes públicos. Nesta manhã, todos os detalhes sobre o que vai ou não ser permitido durante os jogos foram esclarecidos, atendendo a uma portaria do governo federal. Entre os objetos que os torcedores estão proibidos de levar para a Arena da Amazônia está o monopode, ou o bastão de selfie, como também é chamado. Essa ferramenta que auxilia você a tirar fotos de você mesmo. Bastões, de forma geral, bastão de madeira, cano, qualquer tipo de bastão é proibido o acesso porque é uma arma contundente. Se eu pego um bastão daquele e bato na cabeça de alguém, eu vou cortar a cabeça de alguém e não tem controle. Eu não tenho como controlar uma pessoa que entra com um bastão como aquele.
Fogos de artifício, guarda-chuva, capacete, alimentos e bebidas e armas de qualquer tipo também estão proibidos. Já na tarde desta quarta-feira, o trecho da Avenida Constantino Neri, que passa na frente da Arena da Amazônia, no sentido bairro Centro, vai ser interditado pelo Manaus Trans para facilitar o acesso dos torcedores. No jogo da quarta-feira, que é o jogo de maior torcida, a partir das 16 horas esse perímetro ele já vai estar interditado. Então, no jogo da sexta-feira, o perímetro ele vai estar livre, as pessoas poderão circular com interdição a partir das 18 horas. No domingo, a partir de 10 horas da manhã, já vai estar interditada a Avenida Constantino Neri. Sobre o carnaval, os preparativos de segurança ainda aguardam a definição da Secretaria de Cultura do Estado. Nós já reunimos 3 vezes pelo menos, já conhecemos a programação da Prefeitura, a programação do Estado está em fase de fechamento. Nós acreditamos que até a terça-feira da semana que vem nós já tenhamos esse plano mais consolidado. Cerca de 50 agentes de endemias do Distrito de Saúde da Zona Leste paralisaram as atividades esta manhã para cobrar melhorias salariais e trabalhistas. A manifestação coincidiu com o início do primeiro levantamento de infestação por Aedes aegypti de 2015, que é feito pelos agentes. Os agentes de endemias do Desaleste se concentraram com cartazes e apitos na rotatória do bairro Jorge Teixeira, conhecida como Bola do Produtor. Entre as reivindicações da categoria está um reajuste salarial para atender ao piso nacional, que é de R$ 1.014. Hoje, o salário base de um agente de endemias não chega nem ao valor de um salário mínimo. Outra questão levantada pelos agentes é o auxílio transporte. Por eles não ter pagado logo assim que ele tomou posse, já tem 5 anos, e eles têm que pagar esse retroativo. Eles vão ter que pagar. E aí eles ficam empurrando com a barriga, porque a partir do momento que eles liberar o vale transporte pra gente, eles têm que dar uma data para pagar o retroativo. E isso eles não querem fazer, que disseram que é muito dinheiro. Os agentes de endemias são os responsáveis pela coleta de dados para o levantamento de infestação por Aedes aegypti, que iniciou hoje aqui na capital. Apesar da paralisação esta manhã, os agentes garantiram que o trabalho do Lira na Zona Leste iria recomeçar no turno da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os agentes comunitários de endemias que estiveram hoje pela manhã na Bola do Produtor, na Zona Leste, pertencem ao quadro de funcionários da Fundação de Vigilância em Saúde e, portanto, são remunerados pelo governo do estado. A Censa lamentou o ocorrido, já que isso pode comprometer os trabalhos do primeiro Lira de 2015. Nossa produção também tentou contato com a FVS, mas até o fechamento desta edição, nenhum representante foi encontrado para comentar a manifestação. Uma comissão do Ministério Público do Amazonas já está em Coari para apurar as ações de manifestantes que provocaram a destruição de parte do patrimônio público e bens particulares na semana passada e também possíveis irregularidades cometidas pela administração municipal. Os procuradores embarcaram esta manhã em direção ao município, distante 360 quilômetros de Manaus. Segundo o Procurador-Geral de Justiça em exercício, Pedro Bezerra Filho, que definiu a situação de Coari como preocupante, a comissão atuará dando suporte ao trabalho do promotor de justiça da comarca de Coari, com o objetivo de dar mais celeridade às providências do MP para as manifestações ocorridas no último dia 14 de janeiro, quando a cidade viveu um dia de fúria. A manifestação popular resultou em quebra-quebra e depredação de patrimônios públicos e particulares. O protesto teria sido motivado pelo atraso no pagamento de salários dos servidores públicos. O principal alvo das inúmeras denúncias de má gestão de recursos públicos é o prefeito cassado Adail Pinheiro, que depois de ser preso sob acusação de comandar uma rede de exploração sexual de menores em fevereiro do ano passado, passou a prefeitura para o vice dele na chapa, Igson Monteiro, que também foi cassado, mas que espera a decisão ser publicada no Diário da Justiça. Só no ano passado, o Ministério Público do Estado ingressou com 3 pedidos de intervenção na Prefeitura de Coari, mas todos foram negados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Na semana passada, o deputado estadual Luiz Castro, do PPS, encaminhou um novo pedido de intervenção no município no Ministério Público Estadual. A mesma solicitação também foi protocolada ontem na Assembleia Legislativa pelo deputado do PRO, Sidney Leite. O pedido em regime de urgência foi baseado em
um artigo da Constituição Estadual que prevê intervenção direta do governador do estado caso as metas dos investimentos em educação não sejam atingidas. Foi sepultado esta manhã na capital o corpo de Osmarina Melo, mãe do governador do estado, José Melo. Ela morreu nesta segunda-feira, aos 96 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Homenagens e honras militares. O corpo da mãe do governador José Melo foi sepultado na manhã de hoje no cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. No enterro, os familiares, amigos e autoridades prestaram as últimas homenagens à dona Osmarina, de 96 anos. A mãe do governador, que estava doente desde o fim do ano passado, ficou internada em um hospital particular da capital durante uma semana. E nesta segunda-feira, ela morreu por falência múltipla dos órgãos. O corpo de dona Osmarina foi sepultado no jazigo da família. Agora o futebol, amanhã Vasco e Flamengo se enfrentam na Arena da Amazônia pelo torneio Super Series. E esta manhã a movimentação de torcedores em busca dos ingressos para as partidas do torneio, que prevê 3 jogos até o próximo domingo aqui na capital, foi a maior já registrada desde o início da venda dos bilhetes. Além de Vasco e Flamengo, São Paulo também joga aqui na capital. De um lado, o Vasco da Gama, do outro, o Flamengo. 2 das equipes de futebol com o maior número de torcedores no Amazonas. O jogo desta quarta-feira é um amistoso, mas para a torcida, clássico é clássico. Eu creio que agora vai ser quadro para lá também, porque o Vasco está com um time bem bacana para esse ano aí. Vai dar Vasco, com certeza. Flamengo ganhar, né? Ganhar a taça das séries, né? Os ingressos para a partida estão sendo vendidos na internet e nas bilheterias localizadas na Arena Amadeu Teixeira para a torcida do Flamengo e na frente do Sambódromo para a torcida do Vasco. Esta manhã, o número de torcedores na fila aumentou com relação aos últimos dias, por conta da proximidade do jogo. De última hora, minha filha me convidou para me vir no estádio e eu vim para assistir ao jogo hoje. Para este torcedor, o aumento na procura pelos ingressos foi motivado por uma promoção que deixou os bilhetes R$40 mais baratos. Eu decidi ontem. Eu vi a promoção, aí eu decidi comprar ontem. Com a promoção da empresa organizadora do evento, os preços que antes variavam de R$110 a R$200, agora estão sendo vendidos a preços entre R$70 e R$160. Mas este engenheiro que comprou as entradas para o jogo com antecedência se sentiu enganado por não ter aproveitado a promoção. Eu fui enganado, mas tudo bem, eu vou atrás dos meus direitos, porque eu creio que eu tenho direito, né, de ressarcir a diferença, né? A expectativa para o Clássico dos Milhões desta quarta-feira é de Arena da Amazônia lotada. E a partida de amanhã começa às 8 da noite. Já a partida entre São Paulo e Vasco acontece na próxima sexta, também às 8 da noite. O torneio encerra no domingo com o jogo entre Flamengo e São Paulo às 3 da tarde, também na Arena da Amazônia. Vamos conferir agora a previsão do tempo para a capital e também para algumas cidades do interior. Em Borba, a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuvas e trovoadas. As temperaturas variam entre 24 e 27 graus. Mesma previsão para Irunepé, onde as temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Já em Manaus, o tempo fica encoberto, com chance de chuva fraca no decorrer do dia. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 27 graus. Típico fruto amazônico, o tucumã faz parte do cardápio diário de muitos amazonenses. Mas nem todo mundo toma o devido cuidado na hora de comprar o produto, que é oferecido em abundância nas feiras e em bancas nas ruas, muitas vezes sem a devida higienização. Mas assim como qualquer alimento, ele também deve ser consumido de forma apropriada. Caso contrário, pode provocar danos à saúde. Tucumã, fruto que a maioria dos manauaras gosta de comer, seja no café da manhã ou no lanche, acompanhado de sanduíche com pão e queijo, sendo o famoso X-caboquinho. Mas ele pode se tornar um vilão. O motivo?
a falta de higienização adequada. Segundo este infectologista, o tucumã, assim como qualquer outro fruto mal lavado, se preparado ou armazenado em local não adequado, pode causar doenças graves. Bom, nós temos uma preocupação muito grande com doenças causadas por bactérias, que são responsáveis pelas infecções alimentares e também pelos vírus da hepatite A, da hepatite E. A maior parte, a quase totalidade das amostras de tucumã coletadas para um estudo tinha a presença dos coliformes fecais, que são bactérias que às vezes nem causam doenças, mas elas são um fator determinante que aquele alimento ou aquela água está contaminada. Nesta banca, que fica numa esquina no centro da cidade, encontramos uma grande quantidade de tucumãs cortados, sem proteção alguma. A vendedora descasca o fruto com apenas uma das mãos protegida com luva. Próximo da feira no centro, este outro vendedor também corta o fruto sem nenhuma higienização. Apesar da falta de cuidado, encontramos consumidores acostumados a comprar o fruto manipulado dessa forma. A higiênica dele é de casca com luva aí, tudo beleza. Só que eu não compro assim, eu prefiro eu mesmo de cascar em casa. Mas há quem prefira levar para casa apenas outras frutas, deixando de lado o tucumã. Algumas coisas aqui realmente compensa, agora outras coisas não compensam, né? Então a higiene em determinado momento é fundamental. O tucumã não vai não, não tem higiene, não. Porque eu trabalhava com tucumã lá na minha cidade e não tem higiene. O especialista em alimentos do Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus também alerta que vender alimentos de forma inapropriada é irregular. Se o produto ele oferece risco à saúde da população, é a inutilização do produto. Se o local oferece risco, a manipulação não pode continuar a operar naquela condição. Ele é interditado até que aquela condição de risco seja eliminada, ou seja, sejam feitas melhorias e aquele local torne-se o quê? Adequado à manipulação de alimentos. As multas podem variar de 101 a 400 UFM, de acordo com a gravidade da irregularidade encontrada. A alfândega do Porto de Manaus divulgou nesta terça-feira que entre dezembro de 2014 e a primeira quinzena de janeiro deste ano, apreendeu mais de 6 quilos de drogas em encomendas enviadas por meio dos Correios. Os entorpecentes foram encontrados em livros, balanças e até panetones. Entre as drogas, cocaína, haxixe e maconha. As encomendas saíam de Manaus com destino às regiões Sudeste, Sul, Norte e Nordeste. Em todo o ano passado, a fiscalização da alfândega do Porto de Manaus apreendeu pouco mais de 37 quilos de drogas. Vamos voltar a falar da partida entre Vasco e Flamengo, que acontece amanhã, como estreia do torneio Super Series na Arena da Amazônia. Esta tarde, as duas equipes fizeram um reconhecimento de campo. Os detalhes com Verônica Garcia. A equipe do Vasco foi a primeira a fazer o reconhecimento de campo aqui na Arena da Amazônia. O treino começou por volta de 4 horas da tarde. Na porta do hotel, que fica localizado no oeste da capital, onde está concentrado o elenco, alguns torcedores ainda tentaram contato com os jogadores momento antes deles embarcarem no ônibus. O técnico Doriva está em Manaus com o time completo que vai disputar a temporada 2015. O Cruz Maltino carioca pretende desencantar na partida desta quarta-feira, já que tropeçou no primeiro jogo treino no último final de semana contra o Volta Redonda. E o jogo promete. A partida de amanhã é o primeiro clássico entre o Flamengo e Vasco depois de um ano sem se enfrentarem. O Vasco vem de um longo jejum neste clássico e não vence o time rubro-negro há 8 jogos. E olha só uma curiosidade. A última vez que o Vasco e Flamengo se enfrentaram aqui em Manaus foi em 1996 e quem levou a melhor foram os vascaínos, que venceram o rubro-negro por 3-2. Já o Flamengo deixou o hotel na zona centro-sul aqui de Manaus há poucos minutos e daqui a pouco deve estar chegando também para reconhecimento do gramado aqui na Arena da Amazônia. A equipe está completa, portanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai poder contar com todos os jogadores, lembrando que o Flamengo também deu meio que uma tropeçada ao empatar em 0-0 contra o Shakhtar da Ucrânia, em um amistoso disputado no último domingo
em Brasília. O elenco principal do Flamengo também está aqui em Manaus e não esconde de ninguém que quer manter a invencibilidade contra os arquirrivais no chamado Clássico dos Milhões. Só ressaltando que é nesta quarta-feira o jogo a partir das 8 horas da noite na Arena da Amazônia. Verônica Garcia para o Band Cidade.